Glória a Deus. Bom demais. Desta vez agora eu vou cumprimentar todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É bom demais, né? Eu gosto muito de ver esses vídeos, né? Não sei se os irmãos gostam. Muito bom. Deus abençoe nossa irmã Elka. É muito bom, né? A gente acaba ficando bem inteirado dos assuntos da nossa igreja, né? Nós temos muitos trabalhos, né? Reiterando aqui. Todas as quinta-feiras nós temos um trabalho de oração e palavra. E eu quero estender para toda a igreja. Faça parte. A gente sabe do trabalho, a gente sabe que às vezes o horário não bate, né, por conta do trabalho, né, mas a partir sempre às quintas-feiras, 8 horas da noite, nós temos esse trabalho e ele é uma bênção. Então, que os irmãos de repente possam se esforçar um pouquinho e estar participando é uma bênção muito grande. Temos as nossas GEFs também, né? Os nossos irmãos na sexta-feira. Quem conhece GEF sabe que é uma bênção, né? Os nossos irmãos têm feito um trabalho maravilhoso. Eu quero, nesse momento, antes de entrar na palavra, trazer um aviso em particular aqui, né? Primeiro, eu gostaria de saber se tem algum visitante, em particular, de primeira vez, né? E eu vou perguntar desde aqui do meu lado esquerdo até finalizar o meu lado direito, amém? Tem algum irmão aqui que está aqui por primeira vez? Está o nosso irmão aqui, irmão do nosso irmão Rômulo, né? Deus te abençoe, meu irmão, prazer para a gente é muito grande. Temos mais alguém aqui que vem por primeira vez? Algum irmão, algum amigo, alguma pessoa conhecida de nossos irmãos que estão por primeira vez aqui? Não? Aqui, à minha direita aqui, ninguém? Aqui no final ninguém? Todo mundo da igreja? Amém. Eu sempre falo, né, que aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. E nós nos reunimos em propósito disso, de adorar o nosso Deus. E para a gente é uma alegria muito grande estar recebendo todas as pessoas, os nossos irmãos que já fazem parte dessa grande família, e também dos nossos irmãos visitantes, que vocês sintam-se na casa do Senhor, para a gente é uma alegria muito grande, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar também é sobre a escola bíblica dominical. Todos os domingos nós temos a IBD às 5 horas da tarde. Então eu quero também convidar todos vocês, reiterando esse vídeo abençoado da nossa irmã Elka, convidar toda a igreja, que vocês possam também chegar aqui um pouquinho mais cedo no domingo. A gente sabe que o dia de domingo, né, pelo menos no Brasil, é aquele dia que a gente, né, as famílias se reúnem, a tal da macarronada, o tal da boa comunhão familiar, mas que os irmãos de repente possam se esforçar um pouquinho mais e estarem vindo aqui para conhecer, para fazer parte da escola bíblica dominical, todo domingo, a partir de 5 horas da tarde, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Abram a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Eu confesso que estou muito alegre. Todos os domingos nós estamos muito alegres. Porém, o Senhor, Ele fala sempre de uma forma em particular conosco, em cada oportunidade que nós se dispomos a ouvir a Tua palavra, a fazer parte do culto que nós fazemos ao nosso Senhor e Deus. E hoje eu confesso que há uma alegria muito em particular, né? Nós abençoamos, né, sempre a vida dos nossos irmãos, agradecemos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos do louvor e da igreja também. Porque quando a igreja entende que quando nós falamos de louvor, nós precisamos saber que isso tem a ver com o início de todas as coisas. Quando o Senhor forma o homem em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26, há um porquê, né? Nós temos um grande propósito, que é se voltar para o nosso Deus e dar toda a glória a Ele, louvar a Ele. E nós somos criaturas para glorificar o nosso Criador, render graças a Ele, louvar a Ele. É muito bom quando a igreja se reúne nesse grande coral, com o coração, né, inclinado para participar desse momento que é tão sublime, é tão maravilhoso. E todos nós nos alegramos junto com os irmãos do louvor. Nós, né, parece que nós estamos, cada domingo, se preparando para estar, né, naquele grande dia, reunidos para todo sempre com o nosso Deus, para louvar,
para engrandecer, para chorar na presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Chorar na presença do nosso Deus é algo maravilhoso, né? Bênção de Deus. Marcos capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Marcos 10, 46. Vai dizer assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Amém. Na minha tradução, ela finaliza essa parte um pouquinho diferente. Tem bom ânimo, levante, ele te chama. Imagina um homem em que ele se encontra em uma situação em que ele não consegue mais fazer nada por sua vida. Imagina uma pessoa que de repente está debilitado, necessitando de uma cura, e ele tenta por todos os meios e força conseguir o resultado que é a sua cura. Então ele cessa tentando, fazendo todas as tentativas, e ele percebe que por ele próprio aquilo não será possível. Mas de repente ele ouve uma voz de autoridade, que chama ele e fala para ele assim: levanta, tem bom ânimo, eu te chamo. Então ele percebe que essa pessoa é uma pessoa que tem muita autoridade, e que essa pessoa é o próprio Jesus, aquele que tem todo o poder, sendo capaz de fazer com que aquilo que não era possível se tornar possível. Ou seja, observa que a nossa vida não é diferente dessa situação, em que muitas vezes vai acontecer conosco situações em que o desânimo vai alcançar a nós, a provação vai bater a nossa porta, a dificuldade vai acontecer. Mas quando nós encontramos, quando nós ouvimos falar de Jesus, nós precisamos ter uma convicção e fé, porque de Jesus vem poder, de Jesus vem resultado para as nossas orações, de Jesus vem a autoridade da qual nós precisamos para nos animar e seguirmos firme naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E todas as vezes que nós nos paramos para refletir sobre as nossas vidas e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer através de nós, nós sempre vamos nos dar em condição, nos colocar em condição de que servimos um Deus que, mesmo quando estamos em situações a qual se limita a nossa vida e os nossos meios, podemos ouvir a voz do nosso Deus, tendo a consciência que através dele vem um resultado extraordinário para a nossa vida. Antes de entrar no texto aqui, que nós acabamos de ler, eu gostaria de abrir alguns pontos sobre esse texto que todos nós conhecemos a narrativa. Quando eu estava preparando há 3 dias atrás essa palavra, eu até comentei com o Marcão hoje na escola dominical, que o Senhor tinha dado uma palavra para mim, com um tema muito forte, ligado a evangelho puro e simples. Era isso que eu ia falar hoje. Era isso que eu tinha me inclinado para preparar, para falar hoje. Isso tem 2 semanas, meus irmãos.
E passado o tempo, os dias, quando teve 3 dias para cá, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, em que muitos dos irmãos estão passando muitas provações. E é muito normal o pregador chegar aqui e falar de uma forma geral em que muitas pessoas estão passando dificuldade, algum tipo de situação. Mas eu gostaria de estreitar um pouco mais esse entendimento em dizer para vocês que o Senhor falou ao meu coração a seguinte palavra: neste domingo, eu quero transmitir uma palavra objetiva para a minha igreja. Uma palavra simples e objetiva, porque eu sei do que ela está passando. Talvez muitos irmãos não tenham percebido, mas o inimigo ele tem um porquê. O inimigo ele tem trabalhado de uma forma poderosa contra aqueles que têm se inclinado para a obra do Senhor. Muitas pessoas estão passando muitas situações, e quando não são elas diretamente, é um familiar. O inimigo tem trabalhado de várias formas. Pessoas estão ficando adoecidas. Pessoas estão recebendo palavras poderosas e negativas em seu desfavor. Pessoas estão ficando enfraquecidas. Muitas coisas têm acontecido nesses dias, e eu tenho ouvido muitos irmãos chegarem em mim e comentar sobre isso. E o Senhor falou para mim ministrar sobre esta palavra, sobre Bartimeu, um cego, um homem que estava a caminho e que ele ouvia sempre, de costume, só vozes de pessoas, porque ele não poderia ver. E que ele estando no caminho, no primeiro século era muito comum, em que quando o homem se encontrava nas condições dele, era uma situação em que a sociedade não permitia que ele fizesse parte dela. Essa pessoa não era vista de uma maneira positiva diante da sociedade. E muitas vezes também, o crente acontece esse tipo de coisa. O inimigo ele vem para matar, para roubar e também destruir a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa comunhão com o nosso irmão, a alegria de estarmos nos reunidos em propósito do nosso Deus. E isso tem acontecido nos nossos dias. E o Senhor falou para mim a seguinte palavra: fale para a minha igreja, tenha bom ânimo, se alegre, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Eu quero falar para os irmãos que a vida do crente é uma vida que nós passamos muitas provações, em que em muitas situações não conseguimos ter nem condição de falar para o nosso irmão o tamanho a prova que estamos passando. Imagina o irmão que está passando por uma prova de enfermidade, ou vendo um parentesco seu no Brasil e nós que moramos longe deles, ouvindo coisas do tipo em que a pessoa não está bem e que nós não podemos fazer nada, ou se esforçamos para estar na casa do Senhor, nos esforçamos para estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor, e de repente recebemos uma palavra que venha abalar a nossa fé, abalar a estrutura do crente. E o Senhor foi ministrando para mim sobre esse texto, capítulo 10, o versículo 46, que fala sobre esse cego, Bartimeu, e o texto vai dizer sobre o seu pai Timeu. E o que chama a atenção ali no texto, antes de eu entrar na mensagem, é que o texto ali vai dizer que havia, a partir do momento que ele começa a clamar a Jesus, Jesus, filho de Davi, uma das formas que nós percebemos no Novo Testamento, um título messiânico, é quando acontece, por exemplo, mensagens em que o personagem principal vai relatar tamanhas expressões em qual nos dá o verdadeiro entendimento sobre tudo aquilo que ele tem sobre o próprio Cristo. Ou seja, quando ele cita a expressão ali, Jesus, filho de Davi, ele está dizendo: eu reconheço o Senhor como Salvador da minha vida, como o Filho do Deus vivo. E isso acontece conosco, onde a igreja se reúne aqui, tendo a consciência e a certeza que nós nos reunimos em favor de um Cristo, um Salvador, um Deus maravilhoso, um Deus que nos orienta, nos capacita, nos enche da tua graça e fala conosco todas as vezes que precisamos ouvir a tua palavra.
E eu sei que chegando aqui, muitos irmãos, quando saem das suas casas, se deslocam da sua casa, o maior desejo de uma boa parte é vir aqui só para adorar. Nós sabemos disso, mas também sabemos que há muitas pessoas que chegam aqui necessitando de uma palavra que venha transformar a vida dela, uma palavra que venha fazer com que ela cresça na fé, uma palavra que venha fazer com que ela possa sentir a voz do seu Deus dizendo: levanta, eu estou contigo, se anima, porque eu tenho uma palavra que vai transformar a tua vida. É isso que muitas vezes pessoas vêm fazer aqui. É muito bom ver os irmãos. É muito bom quando nós nos reunimos, mas tem um dia difícil, tem um dia que a provação chega, e que há uma multidão muito grande, que muitas vezes quer nos silenciar, quer nos calar. Quantas vezes passamos por várias provações, e nós só escutamos palavras que vêm fazer com que não exercemos a nossa fé, perdemos a força. Mas quem disse que o Senhor não tem uma palavra para o seu coração nesta noite? E eu gostaria de falar sobre isso. A essência sobre o que estava sobre o coração do cego Bartimeu. E que esses 5 pontos que eu vou aqui comentar com os irmãos, trazerem reflexão para a nossa congregação, é para que nós possamos exercer uma fé que pode mover montanhas, que possa fazer com que o desânimo pule de alegria, fazer com que pessoas que desejavam parar, seguir firmes em diante sobre tudo aquilo que o Senhor tem na sua vida e promessa. Se tem uma coisa que nós temos, é provações. Mas se tem uma coisa que nós temos também, é palavra de Deus para nos animar e para que nós possamos estar firmes sobre a palavra do Senhor. E eu gostaria de falar sobre isso. O tema desta noite é exatamente isso. Tem bom ânimo, levante, Ele te chama. Tenha bom ânimo, levante, Ele te chama. Guarde esta palavra, levante, se coloque na condição de servo, porque o Senhor tem algo poderoso para realizar através da sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, por gentileza, coloca capítulo 10, do versículo 47 de São Marcos. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é sobre a ousadia de clamar do cego Bartimeu. Observa que o comum e o natural de todo homem e mulher, diante de uma provação, a qual limita ele, é ficar cada vez mais em silêncio. A provação coloca muitas pessoas em silêncio. Muitas pessoas passam por muitas situações em que faz com que ela não tenha força para clamar, para ser ousado, principalmente se for diante de mais pessoas, em que essas demais pessoas estão ali sempre trazendo uma palavra contrária para você. Quem nunca ouviu uma pessoa chegar em você quando você fala assim: nossa, o Senhor falou comigo, o Senhor tem uma bênção na minha vida, e a pessoa chega em você que se liga. Que é isso? Isso não vai acontecer não. Quantas vezes na caminhada, em que em momentos difíceis nós estamos passando, e pessoas que deveriam nos auxiliar, nos dar uma palavra que venha nos fortalecer, venha nos desanimar. E que o primeiro ponto aqui, que eu gostaria de comentar como reflexão para a igreja, é que a ousadia de clamar de Bartimeu precisa ser presente também nas nossas vidas. Nós precisamos saber que se permanecermos silenciados diante das provações, o inimigo vai cada vez mais trabalhar em desfavor de nós para ver nós no chão. Mas se nós tivermos ousadia de clamar ao nosso Senhor, de entregar ao nosso Senhor tudo aquilo que nós temos passado, o nosso Deus é fiel para ouvir a voz do justo.
Nós temos que ser ousados para as coisas do nosso Deus. A multidão falava para Bartimeu: fique calado. E quantas vezes nós também perdemos o posicionamento por permanecermos calados. Precisamos ter uma ousadia de tal tamanho que possa nos fazer ser homens e mulheres capazes de mover montanha através da fé em Jesus. É uma provocação aqui agora. Você pode aceitar, você pode permanecer no silêncio, ou você pode ter uma atitude nesta noite. Nós sempre falamos, e nós cremos nisso, que há poder no nome de Jesus. Mas muitas vezes nós não exercemos a fé. Há um chamado da parte de Deus para exercermos a nossa fé, meus irmãos. Precisamos não aceitar o licenciamento. As provações vão vir, as dificuldades vão vir, mas depende de nós buscarmos e não permitir que o inimigo tenha espaço na nossa vida. O nosso Deus, nesta noite, vai transformar aquele desânimo em algo extraordinário na sua vida. Eu creio nisso. O segundo ponto aqui que eu quero falar diz respeito sobre a perseverança, mesmo nas repreensões. Nós não estamos habituados, e muito menos queremos, ouvir palavras negativas. Mas eu tenho isso comigo, em que nós precisamos ter um posicionamento como homens e mulheres de Deus, em que todas as vezes que o inimigo trabalhar em nosso desfavor, nós possamos fazer disso uma forma como uma flecha, em que ela tenta nos levar para trás, mas que nós possamos nos apegar no nosso Cristo, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem na nossa vida. O crente precisa viver uma vida de perseverança. Muitas vezes vai acontecer. Aprenda isso. Entenda isso de uma vez por todas. A vida do cristão tem a ver com Cristo no centro da sua vida e saber que nós vamos todos os dias passar por várias provações, mas se permanecermos com o nosso Senhor, há uma coroa reservada para cada um de nós. Eu já disse aqui, eu não faço parte do grupo dos bens materiais. Eu faço parte dos pregadores, em que o reino de Deus é em primeiro lugar. Se para você o reino de Deus é em primeiro lugar, esta palavra é para você, meu irmão. O Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida nesta noite. Precisamos permanecer firmes. Vai vir muitas coisas contra você. Não vamos inventar a vida do crente. Não vamos ficar dizendo um monte de historinha. Precisamos falar aquilo que você precisa ouvir. Se fortaleça no Cristo. A resposta vem dele. É ele que vai nos ajudar a chegarmos na onde ele tem preparado para todos nós. Se você já foi repreendido ou desencorajado em sua fé, não desista. Deixe que a perseverança conduza. Cada repreensão é uma oportunidade de crescer em sua fé. A perseverança é um dos maiores sinais da fé verdadeira. Agora eu sei que eu vou bater aqui na tecla. E eu sei que algumas pessoas vão sentir um pouco mais aqui. A provação, ela precisa ter um resultado automático sobre a vida do crente. De mostrar se estamos ou não firmes na rocha.
o que eu estou querendo dizer aqui? Amém? Então fala amém para me ouvir. Nós precisamos entender que em meio às provações, é uma forma em que nós mostramos para o nosso Deus e para todas as pessoas que não querem nos ver de pé, é que continuamos firme. Todas as vezes que a provação bater na sua casa, na sua porta, você vai dizer aqui não, eu vou continuar na onde o Senhor me colocou, porque eu sei que me espera. Você quer uma oportunidade de mostrar que você está firme na rocha? Permaneça diante da provação em Cristo Jesus. Quer mostrar que você realmente está firme na rocha? Permaneça firme. Três, a chamada de Jesus, Ele nos chama pessoalmente. Em Marcos 49, 10:49, vai dizer assim: então parando, disse-lhe Jesus: chama-o. Quando nós falamos do chamado pessoal, é uma das coisas que vai nos emocionar muito grande. Vai ser algo em que marca as nossas vidas, em que o Senhor nos chama de uma forma individual para algo extraordinário. Eu não tenho dúvida nenhuma que cada irmão que está aqui, o Senhor chamou de forma pessoal. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor chamou cada um que está presente aqui para algo sobrenatural, de uma forma pessoal. E quando o Senhor, a partir do momento que nós temos essa condição, a partir do momento que nós sabemos que o Senhor tem nos chamado de uma forma pessoal, nós precisamos entender que é uma responsabilidade também. E alguém vai dizer assim: se fulano de tal não fazer, Deus levanta outro para fazer. É verdade, o nosso Deus tem poder para isso. Mas observe o que eu vou falar aqui. O Senhor espera que aquele que Ele chamou possa fazer e exercer o seu chamado. Quem pegou, pegou. Muitas vezes nós não percebemos que o chamamento pessoal da parte de Deus para conosco é algo sobrenatural. É algo que nos tira do conforto do nosso lar, no conforto das nossas condições, e nos leva a buscar a viver algo para um cumprimento de uma promessa que o nosso Deus fez para cada um de nós. Eu sei que tem irmãos que estão começando na fé há poucos dias, há poucas semanas, meses, poucos anos, outros que têm muito tempo na fé, e que têm muitos testemunhos para dizer as provações que passaram, as dificuldades que viveram ou estão ainda vivendo. Mas não esqueça, quando o Senhor te chamou, Ele te chamou de forma pessoal. Chama-o. Quando nós refletimos sobre este texto, talvez eu tenha lido ele, 50 vezes, 100 vezes na minha vida. E todas as vezes que eu me coloco na condição de Bartimeu, eu fico pensando que, de todas as coisas que ele deve ter passado ao longo da sua vida, em que ele era uma pessoa desmerecida para a sociedade, talvez um Zé ninguém, mas quando o nosso Deus nos chama, Ele faz a gente de um Zé ninguém para um Zé alguém em Cristo Jesus. Você é conhecido, o Senhor te conhece, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe da sua dificuldade, e Ele chama você pelo seu nome. Levante, tenha bom ânimo, Ele te chama. Não importa de onde você esteja,
nem o quanto você se sinta insignificante, porque a aprovação ou palavras poderosas muitas vezes faz a gente nos sentir desse jeito. Jesus te chama pessoalmente. Não importa o que os outros pensem ou digam, Ele te vê e te chama pelo nome. O que você fará com esse chamado? É uma outra provocação. Eu estava comentando hoje na escola, estávamos comentando sobre se nós se posicionássemos, nós temos uma quantidade, graças a Deus, boa e crescendo de irmãos aqui. E eu comentei com os irmãos que um certo pregador, ele numa mensagem, ele pede a Deus mais pessoas para que o auxiliassem na obra, para que eles pudessem fazer com que o evangelho crescesse. E aí eu fiz até menção e comentei para os irmãos, imagina, talvez o mundo inteiro, ou boa parte desse mundo, conhece Billy Graham. Imagina se Deus, que chamou muitos de nós, nos colocarmos na condição de servos do nosso Deus, nos colocarmos na onde o Senhor nos chamou, mesmo diante de todas as adversidades e provações. Eu tenho certeza que nós seremos uma igreja cheia do poder de Deus cada vez mais, para fazer com que este lugar reconheça Cristo na vida de muitas pessoas. Nós podemos ir além. Eu tenho certeza absoluta que Deus chamou muitos pastores aqui, que Deus tem um chamado muito grande na vida de muitas irmãs de um ciclo de oração aqui. Eu sei que o Senhor tem levantado e está levantando muitas pessoas para fazer com que a seara de Satanás venha cessar nesse lugar e o reino de Cristo venha crescer neste lugar. Mas precisamos nos posicionar. Wilson, mas a prova está grande. Permaneça na onde você está, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida e por meio dela. Vamos amadurecer. O cego de Jericó, ele só tinha uma arma ali: falar, clamar. Qual é a arma que você tem? Quais são os instrumentos que você tem para usar em favor do reino de Deus? Ele não tinha vista. Tem algum irmão aqui que é cego? Algum irmão que não consegue ver? Não tem? Tem algum irmão aqui debilitado fisicamente a ponto de não conseguir ir e vir? Nenhum? Glória a Deus. Eu acho que nós estamos em melhores condições do que ele, não estamos? Mas e a nossa fé? Está igual a dele? As nossas condições espirituais estão na mesma condição do cego Bartimeu? Observem isso. Há um posicionamento que Deus cobra de todos nós, de uma forma amorosa. Quando o Senhor nos chama, eu já falei sobre isso, Ele nos chama para algo. O Senhor tem coisas grandes para fazer por meio desta igreja. Mas nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver com o mesmo propósito sobre levar a palavra do Senhor a mais pessoas. E juntos conseguiremos aumentar, não o número da igreja, mas o número de salvos que vão estar conosco lá. Nós precisamos ter isso em mente. Jesus então ele vai falar: o que queres que eu te faça? Os meus 23 anos de convertido, eu já presenciei ações miraculosas da parte de Deus de formas extraordinárias, em que mulher da nossa congregação,
havia recebido, após ir ao médico, em que o filho que estava na barriga dela estava morto. E estava marcado o dia para ela retornar para tirar essa criança que estava morta. E ela foi ao culto, eu lembro que foi numa sexta-feira. E o culto estava ali rolando, igreja grande. E o Senhor então tomou o pregador. O pregador então, que veio de fora, ele aponta para aquela mulher. Foi a primeira vez que ele tinha ido na nossa congregação. Ele não conhecia ninguém. Ele só conhecia o pastor que convidou. Então ele pede para aquela mulher se levantar. E ele ora sobre a vida dela. E ninguém me falou. Eu vi, numa determinada Santa Ceia, depois de algum momento, a criança que estava morta, diante da ciência, estava viva sendo apresentada na igreja, na Santa Ceia. Ninguém me falou, eu vi. Eu vi muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Eu não estou falando do que me falaram, eu vi. Há poder no sangue de Jesus. Nós acreditamos, e por muitos momentos a gente ouvia, e até hoje nós ouvimos irmãos falarem, e nós cremos no avivamento. Mas que muitas pessoas ainda não entenderam quando isso vai acontecer. Nós precisamos estar inclinados. Há uma regeneração que parte da parte de Deus para conosco. Nós precisamos estar inclinados a se voltar ao nosso Deus. Temos que parar de viver um evangelho em que não estamos colocados à condição daquele que está servindo, porque queremos ser servido. Quantas vezes nós não vimos pessoas em que se colocam em condição em servir porque querem ser servidas? Quantas vezes a gente esperando pessoas para algum trabalho em específico, mas parece que na cabeça de muitas pessoas ainda está da seguinte maneira: ah, mas os irmãos vão, então eu não preciso ir. Quantas vezes acontece coisas desse tipo? A provação vai nos dizer se estamos ou não firmes em Jesus. 4, atitude de levantar-se, abandonando tudo por Jesus. Esse ponto, Bartimeu, quando ele ouve a voz de Jesus, o texto vai dizer que ele, estando com uma capa, ele joga a capa para fora, para trás, e segue até Jesus. Observe que esta capa pode ter um significado muito grande, que significa deixar para trás o velho eu. Tirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus. Quando nós optamos a servir a Jesus, a vida do crente precisa seguir em frente. Mas parece que muitas pessoas ainda estão inclinadas ao seu passado por alguma razão.
E talvez eu falar deste assunto, para a grande maioria da igreja possa não ter um certo significado, mas talvez tenha, para alguém em particular, algo que talvez tenha te prendido. Seja uma tristeza, seja uma situação em particular, de modo que tem freado você na fé. Sabe aquele homem que começa bem na fé? Que ele participa, ele é proativo, ele tem o desejo de buscar, ele tem o desejo de estar lendo a palavra de Deus, mas que em decorrência de alguma situação, ele parou. Parece que ele não se desvencilhou da capa do passado. Parece que algumas coisas continuam sobre ele. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, meus irmãos, deixamos para trás tudo o que não convém. O que eu quero dizer nesta noite? Há algo novo para a sua vida daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. Quando Bartimeu recebeu o chamado de Jesus, ele imediatamente levantou. Jogou fora a capa, que provavelmente era a única coisa que ele possuía. Esse ato de lançar a capa é simbólico do que precisamos fazer para seguir Jesus. Deixar para trás tudo o que nos prende e nos impede de viver a plenitude da sua vontade. Olha que coisa poderosa. Deus tem coisas maiores para nós. Não se prende a coisas do passado, que possamos estar vivendo coisas que o Senhor tem preparado daqui em diante para nós. Há uma renovação para a sua vida nesta noite. Se desprenda. Há uma palavra da parte de Deus para a nossa vida, meus irmãos. E se nós se atentarmos para ela, o Senhor nos fará instrumentos poderosos neste lugar. Mais do que sermos ouvintes da palavra de Deus, seremos grandes instrumentos para falar do amor de Deus. E o que está te impedindo? Você está disposto a isso? Ou vai continuar da forma que está? Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: se o pregador, se o pastor não trazer uma palavra mais branda, mais harmônica com a igreja, com aquilo que ela quer ouvir, as pessoas vão embora. E o interessante é que hoje também, na escola bíblica, até o Marcão comentou sobre isso. Em uma certa feita, Simão Pedro, junto com discípulos e mais pessoas, estavam ouvindo uma palavra pesada de Jesus, né? E as pessoas vão ali se afastando, porque a palavra é dura, né? Ninguém quer ouvir palavra dura, né? E aí Jesus pega, olha para ele e fala assim: a palavra é dura? Então se você quiser, você também vai. Você pode ir. E aí ele pega e fala: Senhor, para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quem está em Jesus, aceita a exortação da parte dele. Precisamos ouvir, precisamos nos estabelecer em Cristo, enraizados em Cristo, porque há um crescimento espiritual nesta noite para a sua vida. Aprenda a ouvir aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, e você crescerá na fé com o Senhor Jesus. A fé que cura. Jesus responde ao nosso clamor. Talvez, quando nós falamos de cura, automaticamente a gente começa a ter um entendimento sobre uma cura física, né? Mas que, nos últimos tempos, nós temos ouvido muitas pessoas sofrerem, né, com uma necessidade de receber uma palavra, uma cura mental, porque receberam uma palavra negativa sobre a sua vida. Muitas pessoas têm adoecido e parado na fé por conta disso.
Muitas pessoas têm se deixado abater por palavras que não são palavras de Deus. Aprenda uma coisa aqui. A profecia ou palavra de Deus, ela tem propósitos específicos. E quais são eles? Ou quais são eles? Edificar, consolar, exortar. O que passa disso é procedência maligna. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Palavra de Deus ou profecias tem a ver com o que está aqui. E você sabe o que está aqui? Ensinamento para nos edificar, nos fortalecer, nos exortar e nos levar para o céu. Igreja firme e forte é a igreja que está alicerçada na palavra de Deus. Quer ser um crente que está inclinado à palavra de Deus? Aprenda a ouvir a palavra de Deus e receber como ela é. A fé que cura. Em Hebreus 11 fala sobre a fé, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se vê e convicção dos fatos que se esperam, né? Que não se esperam, ou que se esperam. É bem interessante quando nós falamos desse assunto aqui. Porque todas as vezes que nós ouvimos a ação do próprio Deus sobre a vida das pessoas, há uma exigência em que o próprio Deus, Ele vem com instrumento, poder, e que nós somos o outro lado, o lado que utilizamos da atitude chamada fé. Você tem exercido a sua fé? Marcos 10, 52. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguiu para o caminho. Aqui é algo muito revelador para todos nós. Porque mais do que Bartimeu receber uma cura física, o texto vai dizer que Jesus fala assim: vai, a tua fé te salvou. Uma das coisas que vai nos chamar a atenção aqui é que quando nós praticamos a nossa fé, colocamos ela em ação, mais do que o Senhor fazer coisas maravilhosas em nós, através das nossas vidas, há algo mais. O crente em Jesus, ele pode ter uma convicção a mais. Além do seu Deus ser capaz de dar a você aquilo que o seu coração ou que a sua necessidade venha fazer com que você seja abençoado, a salvação por meio da sua fé em Jesus. Essa é a maior riqueza deixada pelo nosso Deus, a salvação. Se talvez a cura espiritual ou física seja a razão para nos inclinarmos para o nosso Deus, que possamos compreender isso. Se a aprovação é o meio para que nós possamos voltar para Deus, que esse seja o meio. Talvez o Senhor queira falar para alguém aqui que ele está sentindo saudade. Talvez algumas pessoas aqui tenham ouvido Deus chamar ele pelo nome, mas ele não tem se posicionado. Se coloque de pé. Levante. Tem bom ânimo. Ele te chama. Levante. Tem bom ânimo. Ele te chama.
Como está a sua jornada na fé? Como está o seu ânimo? Nos últimos dias, eu, conversando com a minha esposa, eu estava falando para ela assim: nós estamos muito cansados. Já faz muitos anos que nós estamos fazendo isso. O nosso coração e o nosso chamado tem nos feito compreender que é preciso seguir adiante. Conforme o tempo vai passando, nós vamos adquirindo muitas experiências. Passamos por muitas curas, passamos por muitas adversidades. O Senhor vai nos dando muitos testemunhos. E no decorrer desses anos próximos aqui que passaram, muitos irmãos passaram por muitas adversidades, provações, e que só ele talvez consiga falar com uma certa precisão aquilo que ele tem passado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre aquele que permanece firme diante da provação. O levantar, muitas vezes, não é porque você está caído, embora pareça ser esse sentido. Às vezes, esse levantar pode ser também que o Senhor entende as suas dificuldades, mas que no final de tudo isso Ele vai estar dizendo: vem, o meu fardo é leve, a prova é grande, mas o meu fardo é leve. O maior desejo que nós temos no nosso coração, desta liderança, é que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês. Esta é a nossa oração. Este é o nosso desejo, de vermos irmãos aqui firmes e fortes, alegres. E se de repente você precisar de um ombro, de um amigo, nós estamos aqui para isso, meu irmão. Nós estamos aqui para ouvir vocês. Nós estamos aqui para dividir talvez uma dificuldade, uma provação, um choro de vocês. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para ensinar, para orientar e ser um ombro amigo espiritual. Não guarde para você. Nosso pastor, ele sempre está disponível para ouvir cada um dos irmãos. E eu também me coloco nessa condição. Talvez a sua provação, a sua dificuldade está licenciada, está quieta, está silenciada. E talvez você não tenha um ombro amigo. Talvez você não tenha se sentido na condição de encontrar alguém que você possa dividir a sua situação. Nos procure. Nós falamos por muitas vezes que nós somos uma família. Então nós precisamos exercer isso. Se você sentir esse desejo, se você precisa conversar, se vocês precisam de uma orientação espiritual, nos procure, estamos aqui para servir a todos vocês. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar o poder de Deus na sua vida nesta noite. Eu quero profetizar o cuidado do Senhor na sua vida.
Mas eu não quero ser um hipócrita em lançar uma palavra e de não estar disposto a ser um auxílio de Deus para a sua vida. Se você necessita, se você está precisando de repente a algo em particular, que você há muito tempo tem levado em seu coração e precisa de um ombro amigo, uma palavra espiritual, nos procure, nós estamos aqui para isso. Mas nós queremos ver essa igreja crescendo na graça, no conhecimento e mais próximo do nosso Salvador. Nós queremos ver a nossa igreja crescendo de uma forma sadia. O primeiro século da igreja, havia muita oração, comunhão. E havia muita presença de Deus. Eu quero que todos nós tenhamos esse entendimento. Oração, comunhão e busca de palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja firme. Nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos saber que o nosso irmão é um auxílio de Deus para nos ajudar a seguir firmes e constantes no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. A jornada muitas vezes ela fica um pouco pesada. Mas quando nós nos inclinamos ao nosso Deus e sabemos que podemos contar com pessoas que podem nos ajudar espiritualmente e nos dar uma palavra, nós começamos a perceber que não estamos só aqui. Ninguém aqui está só. Nós somos uma família. E família está à disposição de ouvir, dividir. E se for preciso ter um braço, um apoio para o seu choro, que você venha encontrar aqui, na palavra de Deus e nesta congregação, homens e mulheres de Deus disponíveis para dividir isso com você. Nós acreditamos que ainda haverá um culto em que todos vão chorar com tanto poder que Deus vai derramar neste lugar. Eu creio nisso. Você crê nisso? E se eu disser para você que este dia pode ser hoje, um dia em que o Senhor vai nos encher mais, em que nós vamos nos inclinar mais, em que o Senhor vai fazer algo poderoso aqui nesta noite. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, o Senhor está inclinado a ouvir. Incline sua cabeça. Soberano eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, a tua igreja, Senhor. Estamos aqui, Pai, para glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguirão aos que crerem. E o Senhor tem colocado no meu coração muitos dias sobre esta palavra. Nós cremos, Senhor, que há poder no seu nome, Jesus. Nós cremos, Senhor, que nós somos uma igreja que está inclinada e disponível para a obra do Senhor. Pai, nós precisamos, Senhor, do teu poder. Nós precisamos, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas. E que teu Espírito Santo, Senhor, venha nos inundar. Que nós possamos nos encher e dar lugar para Ele. E que nós possamos estar crescendo, Senhor, segundo a tua palavra. E que nesta noite, Senhor, as nossas orações possam ser ouvidas. E que o Senhor venha nos visitar de uma forma sobrenatural. Que pessoas venham sentir poderosamente a tua presença. Que pessoas venham, ó Pai, se voltar a ti, Pai.
Nós cremos, Senhor, que há poder na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer no nosso meio. E neste lugar, Senhor, nós queremos repreender, Senhor, todo o mal, toda a astúcia do inimigo, no nome de Jesus. Toda a tristeza saia no nome de Jesus. E que nós possamos contemplar, Senhor, o Teu poder neste lugar. Que nós possamos contemplar, Senhor, a Tua glória sendo manifestada através de nós e por meio de nós neste lugar. Há uma mudança que o Senhor quer de nós. E se essa mudança acontecer, nós veremos coisas grandiosas acontecendo neste lugar e por meio da vida de cada um dos nossos irmãos. Há uma renovação. Há uma renovação espiritual da parte de Deus para a nossa vida nesta noite. Há algo grandioso da parte de Deus para você. Se você quer, receba no nome de Jesus. Eu sou do tempo que não precisava ficar 3 horas pregando, não. Era simplesmente necessário falar no nome de Jesus e algo sobrenatural acontecia. E eu creio que isso é passível de acontecer nos dias de hoje, porque o nosso Cristo está vivo. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é poderoso para fazer, meus irmãos. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E é um Deus que tem cuidado do seu povo aqui em Utah. E nós somos esse povo. Um povo que é cuidado pelo nosso Deus. E o nosso Deus tem coisas grandes para fazer por meio de nós. Nós somos os testemunhas de Cristo. Os verdadeiros testemunhas de Cristo. Para trazer a palavra de Deus neste lugar. Para as pessoas deste lugar. É você. Nós somos essas pessoas. O Senhor nos chamou para coisas grandiosas. E nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Ele conta com cada um de vocês. Levanta. Tenha bom ânimo. Se anime. Se alegre no Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Ele está aqui. Na onde há 2 ou 3 reunidos, o nosso Senhor se faz presente. Olha o Senhor já falando aí. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Eu não sei em outro lugar, mas aqui o nosso Deus costuma falar. E hoje não é diferente. Glória a Jesus, 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 glória a Jesus. Aqueles irmãos que nesse mês são aniversariantes, eu vou pedir por favor, vem aqui na frente. Todos os nossos irmãos que fizeram aniversário nesse mês, venham aqui à frente, por favor. Se o Senhor quer falar, que Ele fale. Glória a Jesus. 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 Se você sentir
algo da parte de Deus, você tem a liberdade. Eu sei que tem irmãos que estão precisando de abraço, assim como a nossa irmã aqui. Se você sentir de abraçar o seu irmão nesta noite, se uma das irmãs sentir o desejo de abraçar uma irmã, o Espírito Santo te convida para isso. O melhor consolo de receber é o consolo que vem da parte do nosso Senhor. Se é um abraço bom de receber, é aquele que vem da parte do Senhor. Glória a Deus. 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 Há uma vitória, há uma vitória, há uma vitória. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, E agradecer-te. aleluia. Por tua obra em nossas vidas. Deixa o Espírito do Senhor mover sobre a sua vida. O tempo é dele. Pois só tu és o Deus eterno. Glória a Jesus. Sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Nós estamos nos preparando para o grande dia. Agradecer-te. E será mais ou menos desta forma aqui, em que pessoas estão disponíveis para adorar o Deus a qual serve. É assim mesmo. É o que nós temos para entregar ao nosso Deus, a nossa vida sem reserva. Então louve a Deus, chore na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Temos mais irmãos que fazem aniversário. Temos a nossa irmã Mara, o nosso irmão Júnior, né, o Juninho, o Júnior, né, o Antônio, né, os irmãos conhecem o nosso irmão Júnior como Antônio, né, nosso irmão Antônio, né, que é uma bênção. A gente tem muito carinho pelo nosso irmão Antônio, né, pela sua família. A nossa irmã Sara também. A gente é uma igreja que, né, Deus tem abençoado muito nessa igreja. O Senhor tem abençoado muito através da nossa irmã Mara, nosso irmão Sérgio, a sua família. E a gente fica muito feliz pela vida deles, por eles estarem aniversariando mais uma vez. É uma alegria para todos nós, porque é uma forma de nós vermos o nosso Deus fazendo, né, dando vida em saúde para os nossos irmãos, firmes na rocha. E eu gostaria que nesta oportunidade toda a igreja da nave
até os irmãos que estão próximos, inclinam, né, as suas mãos em direção aos nossos irmãos aqui nesta noite. Nós queremos abençoar a vida deles. Nós queremos abençoar ainda mais a vida deles. E aqui é um povo que abençoa. Nós somos um povo que abençoa no nome de Jesus. Soberano eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pela vida do nosso irmão Antônio, pela vida da nossa irmã Mara. Por mais um ano que o Senhor permitiu sobre a vida deles. Pai, nós pedimos, Senhor, continue cuidando deles, do seu lar, da casa deles. Que eles continuem, Senhor, firmes na rocha. Que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, alegrando a vida deles, fortalecendo a vida deles, usando eles poderosamente como o Senhor tem usado neste lugar. Senhor, nós estamos muito alegres, Senhor, pela vida deles, Pai. E nós abençoamos eles no nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na vida deles. Bênçãos, meu Pai, materiais, bênçãos espirituais. E que o Senhor venha, Senhor, continuar, Senhor, cuidando. Nós cremos nisso. Que o Senhor é um Deus provedor, um Deus que cuida, um Deus que abençoa e um Deus que dá a vitória e nos faz firme até o grande dia que é a sua volta, o seu retorno. No nome de Jesus nós abençoamos eles, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós estaremos encerrando o nosso culto e agradecendo a Deus por esta oportunidade, no nome de Jesus. Soberano eterno Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, Pai. Que o Senhor, meu Pai, reine para todo sempre em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, no nosso andar, no nosso ir, no nosso vir. Que nós possamos estar com o coração, Senhor, cheio, Senhor, para adorar o Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, em todos os cultos, Senhor, vir para a Tua casa, Senhor, esta casa de oração, voltar para Ti com honra, glória, louvor, bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome. Este é o grande propósito que nós temos, de voltarmos para Ti, nos reunirmos em propósito do Teu nome, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Seu nome, e nós Te agradecemos por o Senhor ter falado conosco, Senhor, mais uma vez, no nome de Jesus. Levante suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus, e que todos possam ir, no nome de Jesus, amém. Nós temos uma cantina, todas as semanas nós temos uma cantina,